Você sabia que a Rua da Carioca guarda mais de 100 anos de cinema, música e segredo sob seus pés? Hoje vamos caminhar por esse corredor histórico e abrir 9 baús cheios de relíquias do Rio Antigo. Partindo do início da rua, em frente à Praça Tiradentes, que por coincidência foi tema do último vídeo do canal, sigo até a primeira relíquia, o prédio do antigo Cine Ideal. Fundado em 1909, o Cine Ideal foi uma das salas de exibição mais luxuosas da Belle Époque carioca. Com sua imponente fachada e estrutura metálica, projetada e assinada por Gustave Eiffel, o mesmo da Torre Eiffel, o espaço marcou a era de ouro do cinema mudo do centro. Após décadas de abandono, o prédio passou por restauração, mantendo o seu glamour arquitetônico, sendo um testemunho da efervescência cultural e social do Rio no início do século XX, mas que hoje encontra-se totalmente abandonado. Sigo em frente, mas para em frente à República do Paraguai. Nesse ponto estratégico da caminhada, a Rua da Carioca se conecta à rua arterial que corta a Avenida República do Chile e estabelece uma ligação direta com a Lapa, passando por grandes marcos arquitetônicos como a icônica Catedral Metropolitana, que está à direita, o complexo do BNDES e o imponente edifício sede da Petrobras à esquerda, todos na Avenida República do Chile. E nós já fizemos as relíquias dessa rua. Seguindo a caminhada, chego à segunda relíquia, o icônico Cine Ibis. Aberto em 1909, este é um dos cinemas mais antigos do Brasil ainda em funcionamento no mesmo local. Sua arquitetura preserva elementos Art Nouveau e detalhes da Belle Époque. Resistindo ao tempo e às transformações do mercado audiovisual, o Íris é um verdadeiro sobrevivente urbano que testemunhou a evolução das salas de exibição na capital fluminense. E esse vídeo aqui conta a história completa do local. Atualmente, há exibições de striptease. Agora um pouco de história. Você sabia que essa rua já teve vários nomes? Cada nome que essa rua já teve funciona como uma verdadeira cápsula do tempo. No final do século XVII, nasceu solenemente como Rua do Egito, devido a um oratório dedicado à fuga da Sagrada Família. Mas o debochado humor carioca não perdoou. Rebatizou o local como Rua do Piolho, sarcástica alcunha do solicitador João Garcia Gago, morador da via. Porém, há fontes que dizem que o morador foi Custódio Homem. E quem saberá a verdade, não é? Só em 1848 o povo consagrou como Rua da Carioca. E no final do vídeo eu vou explicar o motivo. A tradição popular falou tão alto que a população simplesmente ignorou e derrubou tentativas oficiais de mudar o nome para São Francisco da Penitência e Presidente Wilson. E hoje ela está sendo reformada e revitalizada para se tornar a Rua da Cerveja. E agora, será que a população vai deixar esse nome pegar? E agora percorro mais alguns metros e chego à terceira relíquia, a Casa do Choro. Sediada num gracioso sobrado histórico do século XIX, cuidadosamente restaurado, a Casa do Choro é o grande templo de preservação da primeira música urbana genuinamente brasileira. O local funciona como um centro cultural, escola e acervo dedicado ao choro. É o ponto de encontro de mestres e novos talentos que mantém viva a tradição de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Chiquinha Gonzaga. E agora saindo daqui, bem próximo e do outro lado da rua, apenas o que restou desta quarta relíquia, a placa da loja Guitarras de Prata. Fundada em 1887, a loja de instrumentos musicais era uma das mais antigas do país. Conhecida historicamente por vendas de violão, cavaquinhos e partituras, a casa foi ponto de encontro de grandes nomes do samba e do choro carioca. Tudo ao longo do século XX. Suas vitrines e balcões de madeira preservavam a memória da época em que a rua era o polo da música. Hoje está completamente abandonado. E para minha grata surpresa, consegui registrar esse raríssimo momento, a principal relíquia que estava debaixo do asfalto, o trilho do antigo bonde. No meio da pavimentação da rua, revelados pelas obras de revitalização da via, emergem os antigos trilhos de ferro do sistema de bondes. Antes da chegada dos ônibus e do VLT, os bondes elétricos e de tração animal eram as veias pulsantes do transporte do centro do Rio. Ver esse pedaço de ferro deixado à mostra, sob o asfalto, é como olhar direto para o chão que os cariocas pisavam há um século.
Alguns metros adiante, a sexta relíquia se revela, a Chapelaria Vesúvio. Fundada em 1945, a chapelaria é um dos comércios mais tradicionais e longevos da cidade. Especializada no comércio de guarda-chuvas, sombrinhas e chapelaria, a loja ainda preserva muito do mobiliário original. E seguindo adiante, quase em frente à rua Ramalho Ortigão, chegou a sétima e penúltima relíquia, o frontão do antigo Hospital da Ordem Terceira da Penitência. Essa fachada preservada pertencia ao Hospital da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Durante as reformas do início do século XX, parte do hospital foi demolida para o alargamento da Rua da Carioca, restando apenas a imponente parede frontal integrada ao comércio. E o termo técnico para isso no urbanismo é fachadismo. A estrutura demonstra como o patrimônio urbano carioca resiste e se adapta em meio às constantes reformas e modernizações do centro. E agora, para finalizar a caminhada e fazer uma pausa obrigatória para o lanche, chego na oitava relíquia, o Café do Bom, Cachaça da Boa. A cafeteria une a tradição dos antigos cafés do centro a um espaço dedicado aos grãos especiais e cachaças artesanais brasileiras. Possui um antiquário e um espaço charmoso para tomar um café e fazer uma boa leitura. Aqui você encontra relíquias do Rio Antigo, como litogravuras de Debré e outros livros. É um mini sebo sofisticado. E a nossa jornada termina no histórico Largo da Carioca, o grande ponto de encontro da cidade desde os tempos coloniais. O trajeto se encerra exatamente onde as águas do aqueduto da Lapa desaguavam no antigo chafariz. Aliás, em 1848, foi que essa via ganhou oficialmente o nome Rua da Carioca, justamente por ser o caminho definitivo que o povo percorria diariamente para buscar as águas frescas que jorravam das bicas do chafariz. E você, já conhecia todas essas histórias contadas no vídeo? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, comente o que você achou do conteúdo e recomende para um amigo. Espero vocês em mais Relíquias do Rio.